Com quem sonha, Mafalda? Era quase um súplice das suas confidências. Sonho com Otávio, César. Otávio, Mafalda. Justo ele que mais te repudiava na sala de aula. Otávio é um menino que ainda vai crescer. Amo seu crescimento. Quero fazer parte dele. Onde está o Otávio? Por aí buscando seu pouso. Um dia chegará. Crianças precisam esgotar o tempo das brincadeiras. Enquanto isto, impossível insistir com elas. Só percebemos o amor quando começamos a crescer. Também eu precisava crescer. Laila já era grande. Já sabia amar e lutar pelo que desejava. Eu, ainda menino, andarilho nas minhas impurezas, não conseguia penetrar o amor daquela moça que começava a vencer os tufões destruidores para estar ao meu lado. Despedi-me de Mafalda, ofertando-lhe uma orquídea que roubei do seu próprio jardim. São luzes como você, disse-lhe com afeto. Mafalda sorriu. Quanto carinho naquele sorriso amigo. Ah, meu Deus, o que seria de nós se não fossem nossos reais amigos? Como é incrível a sabedoria do Criador. Retirei-me bem mais feliz. Havia sido inundado da paz de Bisa e da ternura de Mafalda. Caminhei com vagar pelas ruas daquela cidade. Levava em minhas mãos aquela joia que pertenceu à minha amiga do sonho e da vida. Como era bonita aquela peça. Devia ter vindo dos passados imemoriais dos grandes artesãos orientais. Eram entalhes simétricos com curvas que se encontravam formando círculos ricamente adornados por detalhes que só os grandes mestres concebem. Aquela joia certamente ficaria guardada para sempre comigo. Quando morresse levaria suas riquezas em minha alma, pois o belo que amamos vai conosco em busca do belo que desconhecemos para ampliar-se e nos tornar mais ricos. Eram 9h50 quando cheguei ao café. Estava feliz. Estava com o aroma do hálito das flores e da amizade daquela moça que sonhava com um moço que gostava de brincar de pique-esconde com seu destino. Otávio era mesmo um garotão no alto dos seus 20 e poucos anos. Era sempre visto rindo e rondando castelos infestados de ilusões. Tive vontade de procurá-lo. Fomos amigos de infância. Tive vontade de falar-lhe de Mafalda. Recuei, com certeza riria de mim. Não estava pronto ainda, não era tempo de oferecer-lhe as pérolas que o aguardavam. Ocupei aquela mesma mesa onde estive com Laila pela primeira vez. Coloquei a caixa sobre a mesa. O garçom aproximou-se e se encantou com ela. Vem de longe esta joia, não é, Sr. César? De tão longe que não consigo nem imaginar. Aquele homem sorriu e deixou transparecer que também tinha sua joia escondida, vinda de longe, guardada em algum lugar. Todos temos joias escondidas. Todos as procuramos. Poucos sabem utilizá-las quando as encontram. Não demorou muito e Laila penetrou o recinto. Trajava saia branca e blusa vermelha. Sandálias ligeiramente rosadas e trazia no peito a certeza de que me queria e lutaria até o fim. Ao nos cumprimentar, fui direto ao assunto. César, preciso da sua certeza. Quer mesmo casar-se comigo? Sim, Laila. Por que pergunta isto? Já falei com você e nossos pais. As dificuldades crescerão, César. Papai saiu hoje cedo e disse que tinha uma reunião com Miguel. Anete nos informou do que se trata. Dificilmente meu pai vai deixar de aceitar o convite daquele moço. Não anda bem com as finanças. O curto me está rendendo pouco. Seus empregados não são de confiança e andam roubando couro. Acredito que esta sociedade com Miguel virá como solução para seus problemas. Poderá acumular funções e duplicar rendimentos. Com certeza vai querer impor minha união com o sócio.
Miguel é bastante vulgar e vai propor ao meu pai em casamento comigo. Eu não quero, César. Não quero. Por aquela época, várias jovens resolviam esta questão com uma saída estratégica. Na calada da noite, o noivo roubava a noiva e a levava para a casa de algum familiar, tudo previamente combinado. No dia seguinte, a bomba estourava. O casal era procurado e levado para a delegacia onde o casamento acontecia para lavar a honra da moça. Era, contudo, um ato arriscado. As famílias poderiam resolver a questão na base de tiros e mortes, inclusive da noiva fujona. Achei que Laila me proporia esta saída, contudo foi bem mais inteligente. Podemos antecipar os fatos. De que forma? Perguntei. Faremos o seguinte. Você vai procurar Miguel e diga a ele que está pensando em desistir de casar comigo. Miguel não tem tanta certeza assim de querer-me como esposa. Com você fora do encalço, vai dar um pouco mais de tempo na proposta que fará a meu pai ainda hoje. Você sempre cedeu a ele suas conquistas, então vai acreditar que está repetindo a história. Com ele longe, vou conquistar minha mãe para nossas intenções. Ela, ontem, estava um pouco cautelosa em relação a Miguel. Percebi que não confia nele. Então, será nossa aliada. E palavra de mãe e esposa tem muito peso no coração do marido e pai. Confie em mim. Tenho certeza de que vai dar certo. Agora vá. Não podemos perder tempo. Miguel vai encontrar papai às 11h30. Fiquei sabendo pela minha mãe. Precisa encontrá-lo antes. Laila tocou levemente a caixa. Parecia conhecê-la da casa de Mafalda. Sorriu e disse: Pelo menos temos aliados. Naquele momento refleti em quem estava levando para minha casa. Laila era muito esperta, muito inteligente. Segui piamente seus conselhos. Conselhos bons se seguem sem questionar. Encontrei Miguel tomando seus primeiros tragos do dia. Falei com ele, mostrei-me desinteressado e ele me olhou com pensamentos distantes. Tentou pegar minha caixa entalhada. Não permiti. Disse que era da minha mãe que estava levando para polir. Deixei Miguel absorto em pensamentos vis, com certeza. Sorriu irônico para algum pensamento maléfico. A sorte estava lançada. Saí daquele ambiente pedindo a Deus a proteção para o encontro que ele teria com o pai de Laila. Não sei precisar o teor da conversa que ambos tiveram. Sei apenas que Miguel, em vez de propor uma sociedade imediata, propôs iniciar uma conversa para a futura realização da tal empreitada. Seu João saiu meio decepcionado. Ao chegar em casa, conversou com a esposa e a filha. Não sei direito o que pretende aquele moço. Ainda ontem estava alegre e confiante na sociedade. Hoje pedi um tempo para realizá-la, disse enquanto almoçava. Você confia naquele moço, João? Perguntou Dona Glória. Não me parece desonesto. É trabalhador e quanto a mais, o tempo confirmará ou não. Falar todos falam. Provar mesmo ninguém nunca provou traço, disse aquele homem tentando encontrar forças para continuar acreditando. Você acha que ele vai te colocar na sociedade sem pedir nada em troca? Não sei. Sou bom administrador. Comecei do nada e tenho meu ramo com alguns anos de funcionamento. Não é grande coisa, mas deu para comprar esta casa e nos manter. Só não consegui ampliar porque sofro a concorrência do Curto-Me Rochedo que fica a poucos quilômetros daqui é de grande empresário da capital. Papai, não quero me casar com Miguel, disse Laila com convicção. Minha filha, casamento é coisa que acontece nas nossas vidas. Precisamos encontrar as pessoas certas para não nos arrependermos depois, disse seu João. Por isso mesmo, papai. Por isso mesmo.
Miguel é a pessoa que menos me interessa na vida. Para falar a verdade, nem mesmo como amigo. Não consigo entender esta sua implicância com o moço. Só porque ele bebe umas e outras. Todo mundo bebe e não pensa que vai encontrar marido que não usa da bebida, retrucou o pai da minha noiva. Não é por causa do que entra pela boca daquele indivíduo e sim pelo que sai dela, falou Laila. Menina, quem está pensando que é para discutir comigo que sou seu pai? Está pensando que vai me dobrar com essas filosofias? Só que o Senhor procura o filósofo que disse essa frase todos os domingos na igreja. Laila era direta e sabia colocar bem as palavras. Seu João levantou-se e foi se acomodar numa rede, que ficava bem na varanda dos fundos. Laila ajudou a mãe a recolher a louça e a lavá-la. Filha, entendo seu coração. Ele já tem dono, mãe. Vou ajudar você. Não confio em Miguel. Papai está iludido. Quando estamos iludidos com alguma coisa, o pó comum da estrada brilha feito ouro. É isto que está acontecendo com o papai. Procure o César. Diga para ele não desistir. Vou conversar hoje mesmo com seu pai. As percepções femininas nos assustam. Laila e Dona Glória entenderam o enredo daquela escola chamada Miguel e suas promessas. Seu João, talvez levado pela tentativa de melhorar de vida, não conseguia enxergar o óbvio. Muita conversa, pouca solução. Era o que estava acontecendo com aquele senhor de aproximados 43 anos. Laila procurou-me por volta das 15 horas. César, não te disse? Miguel recuou e mamãe avançou para nos proteger. Agora temos que continuar agindo. Estou com uma ideia. Você deve ir à capital e procurar as confeitarias e ver quais as que fazem seus próprios produtos e quais as que encomendam de terceiros. Das que encomendarem, procure saber do que mais necessitam. Anote tudo e me cadastre nelas. Diga que estarei pronta para as entregas a partir de fevereiro. Preciso chegar lá com a certeza de vender minha produção. Assim, não correremos o risco de ficarmos um tempo sem dinheiro. Um soluço íntimo partiu do fundo do meu coração. E uma lágrima rolou em minhas faces. Laila era absolutamente necessária à minha vida, talvez nem tanto quanto eu para dela. Porém, me queria, lutava por mim. Pela primeira vez abracei-a e aproximei meus lábios dos dela. Lembrei-me de Bisa quando me disse no sonho: Pronto, meu netinho. Descanse agora. Acredite em Laila. Laila cedeu e tocamos nossos lábios com a mesma suavidade que as orquídeas tocam nossos sentimentos. De olhos fechados vimos o céu se abrir. Estávamos decididamente juntos. Abençoados e planificados num amor que não imaginávamos de onde vinha e por que vinha. Eu te amo tanto, meu querido. Não viveria um só instante sem você, minha flor. Aquilo era absolutamente sincero. Não seria mais possível a vida sem a presença daquela moça que me encantara pelo tanto que me amava. Não cobrei de mim o mesmo amor por ela. Amor não se cobra, sente-se. O amor exige tempo para se abrir. Necessita de luz e calor temperados pelas moléculas brilhantes das águas que purificam. Este era o meu processo. A minha certeza daquele momento. Preciso ir, César. Quero ver se mamãe conseguiu falar com o papai. Vai amanhã mesmo, querido. Não temos muito tempo. Não demore por lá, vou ficar com saudades e o amor que sinto não deve sentir saudades. Saudades procuram saídas, presenças consolidam certezas. Fiz silêncio. Era necessário absorver cada palavra daquela donzela de azul e branco que vivia em meados do século XX numa cidade interiorana deste país. Levantou-se para sair. Levantou-se olhando para o futuro.
não queria que ela se fosse. Então a segurei por mais um pouquinho de tempo para confortar minha paz. Sabia que já ganhamos um presente de casamento. Presente de casamento. Quem deu? Mafalda. Hoje conversei um pouco com ela e saboreei uma gostosa salada de frutas em sua companhia, enquanto aguardava a hora de encontrar você no café. Qual foi o presente que nossa amiga nos deu? Não sei. Como não sabe? Peguei a caixa que se encontrava escondida numa maleta e mostrei a Laila aquela joia de perfeição. Eu a vi hoje quando nos encontramos no café, porém estava nervosa e nem observei direito. Como é bonita. Certa vez a vi na casa da Mafalda. Só que não pensei que ela nos presentearia com esta beleza de arte. O que vamos guardar nela? Nossa fidelidade ao compromisso que estamos assumindo. Concorda? Bonita a sua resposta, César, mas fidelidades guardamos no coração, sede de Deus em nós. Contudo, podemos guardar nela o símbolo da nossa fidelidade. Qual símbolo? Nossa certidão de casamento. Esta caixa será depositária do nosso compromisso formal perante a sociedade de que somos marido e mulher para sempre. Pela primeira vez vi Laila adolescente. Ela falou com tal repique de menina que sonha com o noivo que não me contive em rir da sua meninice. Sempre havia adulta, pensativa, conclusiva. Naquele momento pareceu-me ser a moça que sonha com o moço, que encontra o moço e que ri de felicidade na sua presença. Acho que devemos abrir e ver os veludos que revestem nosso sacrário matrimonial, disse parafraseando um professor que tinha na faculdade. Assim, e num ritual a dois abrimos aquela caixa que de fato era magnífica por dentro. Foi da bisa de Mafalda, disse. Laila não respondeu. Dentre os veludos havia outra caixa também de rara beleza. Outra caixa? Sim. Outra caixa. Vamos abri-la? Claro, o presente é nosso. Murmuramos os dois quais peixes felizes navegando com vagar num oceano pontilhado de belezas multicores. Não importa quem disse cada frase. Éramos apenas um com uma caixa que foi de bisa e que guardava segredos em sua intimidade. Abrimos. Levamos um grande susto. Dentro da segunda caixa havia um cordão de brilhantes revestido de ouro, tendo ao centro um grande brilhante esverdeado e que devia valer uma fortuna. O mundo parou como a nos observar. Nossas almas viajaram a alguma galáxia distante, nossas respirações fugiram ao controle. Era um momento impensado. Éramos César e Laila, noivos e totalmente paralisados, sem ação e engolindo a seco. Éramos menino e menina olhando a tigela do doce preferido, feito por mãos que não cozinhavam, abençoavam o alimento em seus ritualísticos movimentos. Ungindo-os enquanto os cozia nas panelas sobre os fogos sagrados, no altar do fogão de suas cozinhas santas. Dentro da caixa havia um cartão daqueles que as rainhas utilizavam em seus séculos de luzes. Ele dizia: Querido César e Laila, esta joia já cumpriu seu papel no seio da minha família. Agora necessita voar, feito andorinha feliz, à procura de outro verão. Assim, devem vendê-lo e com o dinheiro dar início à confeitaria mais bela da capital. Abraços, Mafalda. Dentro da galáxia mais distante fica a estrela mais bela do universo. É feita de esmeraldas e foi lá que Bisa encontrou aquela joia. Ficamos ali lendo e relendo o bilhete e admirando o cordão e seus pêndulos. Anete, amada irmã, nos trouxe sucos e compartilhou daquele momento conosco. Vi que seus olhos se encheram de lágrimas. Com certeza pensava no Vargas, em si, em suas realizações e naquilo que sonhava. Depois abraçou-nos com profundo carinho e nos disse: Vocês merecem. César, agora sua ida à capital deve ter outra razão.
Veja quanto vale e procure uma loja para montarmos a confeitaria e procure saber de quanto necessitamos para mobiliá-la e fazer os devidos registros. Laila falava e chorava ao mesmo tempo em que me abraçava e agradecia a Mafalda. Aquele momento jamais foi esquecido por nós. Nunca uma amiga foi tão venerada. Nunca uma ajuda surgiu de forma tão própria, na hora certa, para a situação exata. Capítulo 8. Na capital. No dia seguinte parti no primeiro ônibus. Em casa, Laila ficou sabendo que a mãe havia conversado com o seu João. A princípio, o pai de Laila não queria concordar com a esposa. Seu pai teme que você venha passar necessidades, Laila, disse-lhe a mãe. Mãe, quando casaram o pai tinha boa situação financeira? Para falar a verdade, começamos nosso casamento morando de favor nos fundos da casa do meu sogro na cidade onde você nasceu. Aos poucos, ele foi conseguindo melhorar de vida. Surgiu a oportunidade de virmos para esta cidade e foi então que começou a trabalhar com couros de bois e beneficiá-los. Foi difícil sim no começo. Então por que não nos deixar fazer o mesmo? Porque ele sofreu muito quando você teve sarampo, filha. Não tínhamos dinheiro para quase nada e sua saúde se complicou um pouco. O medo que ele tinha de perder você fez com que se endividasse para conseguir recursos médicos e de tratamento. Você vale muito para seu pai, Laila. Tanto que nem imagina. Minha doce namorada parou um pouco para pensar. Ato contínuo, fez para o pai o suco de que mais gostava e foi ofertá-lo. Pai, eu amo muito você. Pai e filha se abraçaram e choraram juntos. Quais segredos se estabelecem nesta relação entre pais e filhos comprometidos entre si? Por que Deus os une assim? Por que eles se entreolham e conversam sem palavras? Laila afagou os cabelos do pai e estia as suas faces. Também te amo muito, filha. De novo se abraçaram e choraram. Eu vou ser muito feliz, pai. Vou multiplicar minha felicidade, triplicar até, por vocês e por meu marido e filhos. Permita-me seguir meu caminho da forma que meu coração pede. Nossos corações costumam falhar, filha. E quando acordamos para a realidade já é tarde demais. Quantos corações estão hoje despedaçados diante de tantas mesas fartas, meu pai? A principal segurança não é a da despensa ou dos cofres guardados por 7 chaves. A verdadeira segurança é a de caminhar de cabeça erguida, buscando fazer cumprir as leis do amor. Deus nos coloca nas estradas que precisamos trilhar. Se aparecerem pedras, temos que vencê-las, o que não podemos é escolher caminhos diferentes daqueles traçados por ele. Seu João não respondeu à filha. Apenas a olhou e no íntimo deve ter pensado: como cresceu minha criança. A partir daquele momento o entusiasmo pela sociedade com Miguel parece ter diminuído. Nem de longe aquele homem sonhava com o que estava acontecendo na capital. Ao chegar ali busquei um ourives de confiança que ficou estupefato com a joia. É grande o seu valor. Está dispostos mesmo a vendê-la? Perguntou-me. Quanto vale? Ao dizer a importância dei um salto para trás. Nunca imaginava que valia tanto. O senhor pode comprá-la? Não. Não posso. Está longe das minhas posses, contudo conheço alguém que pode. Dou-lhe uma comissão para vendê-la. Passe aqui ali pelas 3 da tarde, falou-me resoluto. Almocei na pensão onde morava e revi Dona Anália. Estava com saudades dela. Pessoa boníssima e atenciosa, adotou-me como filho. Contei a ela que havia ficado noivo e que me casaria no mês seguinte. Dona Anália cumprimentou-me e disse: se quiser, posso desocupar o quarto da frente para vocês morarem. Não será necessário, Dona Anália. Agradeço muito mesmo.
Acontece que já conseguimos uma casinha para ficarmos. Isso mesmo, meu filho. Quem casa precisa de casa. Morar junto com outras pessoas pode trazer complicações. É sempre bom ouvir conselhos dos mais velhos. Dona Anália tinha lá seus 60 e, com certeza, muitas experiências para contar. Terminado o almoço, fui ver lojas, preços, montagens, contabilidade. Era tudo saudável. Meus cheiros? Nem de longe. Nem pensar. Estavam de repouso em algum lugar nos jardins das orquídeas da Bisa. Dona Anália me disse que o senhor Manuel estava pensando em vender a padaria. Já estava velho, queria voltar para Santa Terrinha junto com a esposa. Fui até a padaria. Era ampla e tinha uma freguesia conquistada pelos anos de dedicação daquele senhor de bigodes e sorridente. Ora, pois, vendo sim, menino. Quanto quer? Alto lá. Vendo com a loja também. Vender só o comércio não interessa. Sim. Quanto quer por tudo? O dinheiro da época era muito diferente em valor do que agora. O preço pedido era pouco mais da metade que valia a joia. Com um cordão podia comprar uma confeitaria. Como são interessantes esses jogos de valores numéricos. Parece magia que, num piscar de olhos, o pequeno se agiganta e toma áreas de enorme. Às 3, o ourives me esperava ansioso. Vamos ao banco. O gerente nos aguarda. Vender ou comprar joias de alto valor necessita cautela. Tudo deve ser realizado em salas fechadas e protegidas. O gerente também entendia de joias. Ao pegá-la, admirou-a como se admira o primeiro filho, o primeiro olhar, o primeiro beijo. Como uma criança recebe o presente de Natal, o ovo de Páscoa um aluno recebe a nota 100, quando só ela o capacitaria a série seguinte. Vamos ficar com ela, disse ao ourives. O gerente emprestou dinheiro ao comerciante tendo-a como calção. O que aconteceria dali por diante definitivamente não me interessava. Um dia, conversando com o gerente, este me explicou que o valor do ouro e dos brilhantes era ainda multiplicado pelo valor histórico, pois vinha de longa data e era catalogado como peça altamente valiosa. Devia ter pertencido a alguma baronesa da Europa. Com certeza aquele ourives a vendeu para algum colecionário exótico que acumula valores frios em prateleiras douradas. Pode ser ainda que a tivesse leiloado nos ricos balcões daquele continente além-mar, fervilhante de ricos e de histórias. Está tudo acertado, seu Manuel. Disse após assinar o contrato de compra e venda da loja e do comércio. Disse-lhe que em 1º de fevereiro do ano seguinte tomaria posse definitiva do ponto. Enquanto isso, seu Manuel acertaria seu retorno a Portugal. O restante do dinheiro ficou depositado no banco. Era o capital de giro de que necessitávamos. Com certeza aquele cuidadoso senhor nos entregaria a padaria em ótimo estado. Assim, com tudo em ordem, retornei para minha cidade no dia seguinte pela tarde. Ao chegar, pedi a Nete que chamasse Laila. Depois de contar à minha noiva todas as providências tomadas e mostrar a ela o contrato e o saldo bancário, ela exultou e me elegeu seu sócio administrador. Pedi a mamãe para fazer um almoço no domingo. Convidaríamos Laila e seus pais e também Mafalda. Filho, aquela gente vai nos humilhar de novo. Vai não, mãe. Eu prometo que isto não vai acontecer. Capítulo 9. Na mesa das cerimônias. Pedi a presença dos meus irmãos, inclusive Jussara e sua família. O domingo chegou. Não sei se para agradar a filha ou não, o caso é que seus pais compareceram na hora marcada. Mafalda também, meus irmãos, cunhado, sobrinho, papai e mamãe. A mesa estaria repleta de alimentos e presenças. Eu,
Laila e Annette éramos cúmplices de toda aquela representação social. Almoçamos em paz, cavalheirescamente. Não fossem os gritinhos do meu sobrinho e tudo estaria na mais perfeita harmonia. Comíamos como quem está com fome e conversávamos com a naturalidade dos convivas abastadores em suas necessidades. Fiquei sabendo na véspera que Miguel havia viajado. Sempre que viajava estava aprontando alguma. Sabiamente, Laila comentou com o pai e sua mãe, reforçou a voz geral que girava em torno das atitudes daquele moço. Mafalda, em dado momento, olhou-me também com cumplicidade. Li seu olhar. Você deve estar aprontando alguma, meu amigo. Delicadamente colocou entre os dentes um pedaço de maçã, símbolo do amor. Olhei para ela e disse no meu olhar. Aguarde que você vai ver. Acho que a Bisa aprovou nossa troca de olhares. Ela adorava quando eu brincava com sua netinha amada. Sempre me dizia que tínhamos compromissos, que estávamos entrelaçados pelos elos da amizade eterna. Ei, a noiva sou eu? Laila nos olhou dizendo com seu doce olhar e completou. Também quero participar da conversa. Estou curiosa para saber, disse-nos Mafalda, jogando o olhar para o lado e dizendo-nos com ele. Daqui a pouco vai saber. Falamos juntos, eu e Laila, com nossos olhares de ternura. Annette ouviu nossa conversa através dos olhares e, querendo também participar, interrogou com seus olhos castanhos. Ei, o que estão falando? Você é nossa aliada, irmãzinha. Adoramos você. Fique-se nela olhar para que entendesse melhor o que eu falava por eles. A campainha tocou. Apressei-me em atender. Sabia de quem se tratava. Ele me disse que atrasaria um pouco, mas que estava honrado com o convite que lhe fiz. Introduzi Vargas ao interior da sala de jantar. Annette olhou-me e me disse em seu olhar. Você não existe, meu irmão. Você não existe. Seus olhos atraíram. Ficaram molhados, também pudera. Quanta emoção deve ter saído daquele coração de moça sensata que sabia amar em silêncio, enquanto aguardava sua vez. Nossos pais o receberam com carinho e todos o cumprimentaram respeitosamente. Não por acaso, havia um lugar ao lado de Annette. Fiz questão de encaminhá-lo para ele. Os dois se olharam e conversaram pelos seus olhares. Ele disse. Chegou o nosso tempo. Ela respondeu segurando a lágrima que insistia por cair ao som do seu olhar. Com certeza que sim. Estou pronta. Acho que o Gabriel foi o único que entendeu nossas conversas através dos olhares. Começou a rir, encantando a todos com seus gritinhos e seus risos encheram-nos de felicidade. Estava deitado em sua cesta de vime acolchoada e confortável. Meu pai levantou-se e aproximando-se perguntou. Do que está rindo, meu netinho? O danado do menino respondeu com seu olhar, olhando para o avô. Estou sorrindo para o amor que vou sentir um dia pela Adelina que vai chegar. O amor se multiplica quando tem oportunidade. Jussara olhou para seu marido e reafirmou a necessidade de estar a seu lado. Mamãe e papai entreolharam e disseram algo das suas intimidades sentimentais. Seu João e Dona Glória confidenciaram seus segredos e meus outros irmãos buscaram alhures pelos seus olhares, as pequenas que alimentariam seus corações de amor e forças para se conduzirem pela vida. Assim foi nosso almoço naquele domingo, antevéspera do Ano Novo. A sobremesa foi servida e, depois, vinho pós-tudo. Eu e Laila. Sim, naquele momento nos tornaríamos pós-infância, adolescência, filhos necessitados diretamente das mãos paternas para se conduzirem. Éramos candidatos a conduzir outros filhos, assim, ao olhar de aprovação de Laila, levantei-me e disse com ares de senhor da imortalidade. Bom,
Gostaria de aproveitar o momento para reafirmar meu noivado com Laila e marcarmos para o próximo dia 27 de janeiro nosso casamento. Perdoem-nos a pressa, é que tenho que retornar para a capital e não pretendo deixar parte de mim aqui. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. As pessoas se olharam e as mãos que podiam se uniram. Annette roçou levemente seus longos cabelos sedosos no ombro de Vargas. Homens entontem-se quando a mulher amada age assim. Um leve coçar de garganta do seu João exigia explicações. Como sabem, estive ontem na capital e adquiri uma padaria numa região central da cidade, com uma freguesia já formada pelo antigo proprietário que retorna para a pátria que ama. Aqui tenho a comprovação do que falo. Este contrato de compra e venda com direito de posse no dia 1º de fevereiro próximo. A não ser Mafalda, Annette e Laila, ninguém estava entendendo minhas palavras. Todos acharam que eu estava louco, que havia assinado algo que não poderia pagar. Por isso e para evitar especulações retirei do bolso o recibo assinado e os mostrei. Quando viram o valor, ficaram assustados e os murmúrios inevitáveis aconteceram. Como você conseguiu isto, César? Perguntou meu pai, talvez interessado na fonte. Foi um presente, papai. Um presente que veio de uma senhora que mora no céu. Uma senhora que nunca morreu, apesar de termos depositado seu corpo na terra. Mafalda abaixou os olhos e chorou. Era muito para seu coração que também amava. Se fosse um momento, teria levado Otávio e o entregue a ela. Que pena que o menino ainda brincava de jogar peão na calçada da rua. Explique-se melhor, César, falou seu João quase se orgulhando de mim. Eu não sei dizer a vocês o que sinto pela Mafalda. Se é amizade, ela foi construída em algum lugar do paraíso de flores, que deve existir além do horizonte. A menina repudiada por todos conquistou-me de tal maneira que hoje faz parte da minha vida, como Annette, Jussara, Marcos e Thales. Mafalda é minha irmã. Só não nasceu nesta casa, porém, embora residindo em outra, mora nesta casa do peito. Um dia, apresentou-me a sua bisavó. Foi um dos encontros mais extraordinários que tive. Eu, Mafalda e Bisa fizemos uma corrente com eles de amor que só as grandes amizades podem construir. Convidei Mafalda para ser testemunha do meu casamento e ela me antecipou o presente, ofertando a mim e a Laila uma joia de alto valor pelo metal e pedras. A seu pedido, vendi a joia e adquiri a propriedade na capital, onde vamos trabalhar para nosso sustento. Todos os olhares se convergiram para aquela nobre moça que limpava suas lágrimas. Ela havia pedido que não contasse a ninguém o presente a nós ofertado. Mas não seria justo. Não seria do bem esconder a atitude tão generosa e amiga. E, naquela profusão de entornos e fascínios, ela pediu a palavra. Permitam-me acertar as coisas. Neste altar de excelências não sou a deusa anfitriã que podem supor. Não fosse por César, talvez hoje ainda amargasse em mim aquela menina feia da escola, destinada a viver e andar trôpega pelas ruas da vida. César era galante, sonho de todas as meninas. Conquistava quem quisesse e arrisquei também ser conquista por ele. Aproveitei a presença da Bisa Antonina em casa e o convidei para saborear comigo os quitutes que ela fazia. César aceitou e me conquistou. Daquele dia em diante tomei a decisão de ser grande. Abandonei os medos, levantei a cabeça e sigo até hoje caminhando sem receios. No dia do enterro da Bisa, quando pegou minha mão e beijou minhas faces na frente de todos, senti que era capaz, que podia ser amada como as demais meninas da sala, da cidade, do mundo. À medida que crescia, crescia em mim o respeito e a admiração por ele. Quando conheci Laila, sabia ser ela a pessoa mais indicada para completar meu bom amigo na sua caminhada pela vida. Várias vezes conversamos, lemos, estudamos.
Um dia, a menina Layla me disse que estava amando. Eu respondi que sabia quem era ele e naquele instante nos tornamos cúmplices para que este momento de agora acontecesse. A joia veio passando de mão em mão, por muito tempo, no seio da minha família. A Bisa entregou-me e disse: um dia esta joia terá que retornar ao seu verdadeiro lugar. Você a encaminhará. Saberá o que fazer na hora certa. A hora certa chegou. Chegou o momento de essas duas almas ficarem juntas. Estou feliz, muito feliz por isto. Cada qual a seu tempo dilata a sua mediunidade, pelo exercício nas tarefas a que se propõe ou por intuições que se nos apresentam, como o que aconteceu a Otávio, naquele momento em que se encontrava do outro lado da cidade. Viu uma moça que o convidava a entrar com ela num castelo de verdades. A moça trazia a cabeça coberta por um véu. Ao adentrarem o castelo, a moça retirou o véu e Otávio reconheceu Mafalda. Sim, Mafalda. É ela a pessoa que procuro. Pegou sua bicicleta e passou na rua onde fica o jardim de orquídeas. Mafalda demoraria só um pouquinho, tempo suficiente para Otávio aguar a planta do amor que começara a brotar em si. No entorno daquela mesa de almoço findo, as pessoas não sabiam o que dizer. Era tudo verdade. Eu adquiria uma propriedade na capital, sonho dos nossos pais. Sonhos distantes, irrealizáveis e com naturalidade absoluta disse-lhes que era proprietário, que podia casar, ter filhos, levar comigo a moça que mais queria. Thales e Marcos começaram a repensar em suas amizades. Quantas delas poderiam ser descartadas por inúteis e perigosas? Jussara relembrou antigas amizades que, não fosse a providência divina, teriam-na arrastado para os abismos da desonra. Anete lembrou-se de Martinha, antiga amiga que morreu por asfixia debaixo de uma caixa enorme que caiu perto dela. Vargas lembrou-se da velha amizade que tinha com Miguel, quando ele ainda não conhecia as maldades que habitam os corações daqueles que julgamos amigos e que nos atormentam com suas presenças, ou nos arrastam para os caminhos tórridos das desgraças. Tive que explicar a todos o andamento dos fatos. Tudo se sucedeu muito rapidamente e necessitávamos de certezas para anunciar o fato. Não se sabe o que pode acontecer em 2 ou 3 dias. Para nós, foram dias que tudo modificou. Bem, sendo assim, não tenho objeção. Libero Layla para casar-se com César. Veja lá, menino, o que vai fazer com a joia mais preciosa que tenho. Aplausos ecoaram naquela sala. Era tudo que queríamos ouvir daquele senhor, que um tempo atrás permitiu o nascimento de Layla no seio do seu lar. Dona Glória, emocionada, disse: que sejam felizes, meus filhos. Quero muitos netos. César, meu filho, que alegria você nos traz, disse mamãe orgulhosa. Filho meu é assim mesmo. Honra seus compromissos. Papai estava quase chorando. Nunca o tinha visto chorar. A hora era sagrada. Retirei do bolso de dentro do paletó a pequena caixa e abri. Tomei a mão de Layla e coloquei no dedo anelar da sua mão direita o símbolo da nossa eterna aliança. Ato contínuo, Layla fez o mesmo, colocando em meu dedo aquela aliança que trago até hoje no mais fundo do meu coração. O casamento ficou marcado. Seria simples. Apenas o bolo de noiva e doces feitos pela noiva, pela amiga da noiva, pela cunhada da noiva, pela mãe e sogra da noiva, enfim, por todo mundo. Todos queriam participar e todos iriam participar. Recebemos os abraços. Dona Aparecida teria um trabalhão a cumprir. Fazer o vestido de noiva em tempo recorde. Era assim que deveria ser. No meio daquela efusão de alegria, Gabriel resolveu verificar por onde andava sua Adelina, e Anete Vargas se assumiram silenciosamente, até o momento em que meu amigo levantou-se e pediu permissão para namorar Anete. Outro susto,
mais alegrias. Vargas era muito estimado por meus pais e irmãos, por mim, nem se fala. Tempo bonito aquele em que o moço pedia permissão aos pais da moça para namorá-la. Tempo de respeito, tempo de sinceridades, delicadezas, comprometimentos e sonhos matrimoniais indissolúveis. Passados os festejos da virada do ano, eu, Laila e Dona Glória fomos à capital para que ambas pudessem conhecer o estabelecimento e preparar nossa futura casa. Fui à pensão de Dona Anália e apresentei a ela minha noiva e minha futura sogra. Almoçamos ali sob o carinho daquela senhora tão importante em meu primeiro ano naquela cidade. Seu Manuel recebeu-nos com alegria. Ofereceu-nos sua casa para morarmos. Não fazia parte do negócio. Seu Manuel não queria vendê-la. Deixaria para o caso de algum parente querer morar no Brasil e, se ninguém quisesse, acertaríamos um valor para o futuro. Era assim que as coisas aconteciam. A palavra era o documento. Conhecemos a casa que era confortável. Os móveis estavam incluídos no aluguel que o depositaríamos mensalmente numa conta designada por ele. Era a conta de uma instituição que lhe ajudava mensalmente. Laila adorou a padaria e a casa. Dona Glória não cabia em si de contente e guardava tudo o que via em sua memória para contar ao marido, quando chegasse em casa. Casamos dia 27 deste mês, seu Manuel, e dia 1º estaremos aqui para liberá-lo. Acertei também com o padeiro e mais 2 outros funcionários suas permanências. Vi quando Laila tomou de um papel e começou a desenhar a padaria. Aquela era outra virtude que não conhecia da minha noiva. Desenhava muito bem e conseguiu retratar o estabelecimento com absoluta fidelidade. Seu Manuel pediu que fizesse um para ele também, queria levá-lo para Portugal e mostrá-lo aos seus daquele país. Fomos ao contador e assinamos os documentos contábeis necessários. Laila e eu, os novos sócios daquela empresa respeitada. Quando os fatos têm que acontecer, acontecem. 12 dias antes estávamos encalacrados nas dificuldades de sobrevivência e, agora, tudo estava resolvido. Laila seria uma esposa confortavelmente instalada numa casa soberba como bem queria seu pai. Faltavam 7 dias para o casamento. Miguel reapareceu na cidade. Ficou alucinado quando soube do casamento. Procurou-me para pedir satisfações. Você me falou que tinha desistido. Laila quis casar-se comigo. Não tive como não aceitar. Ele insistiu. Eu tinha meus planos para Laila. Comprei uma casa grande, acabei de adquirir um automóvel novo. Seu pai seria meu sócio na beneficiadora e você está estragando tudo. Ninguém tem o direito de estragar a vida de ninguém, Miguel. Se tudo isto está acontecendo, está de acordo com as leis de Deus. Falei sem pensar, sem saber onde busquei aquelas palavras. Que Deus que nada. Não o coloque na sua safadeza. Confiei tanto em você que resolvi tirar umas férias e viajar. Quando chego, olha o que encontro. A notícia do casamento da moça que eu escolhi para me casar. Você fala muito na primeira pessoa, Miguel. Chegou a perguntar a Laila se ela desejava ser sua esposa. Falei de novo sem pensar. Estava acertando tudo com o pai dela. Ela ia concordar. O que tenho para oferecer é irrecusável. Lamento dizer a você, Miguel, que o pai de Laila aceitou nosso casamento e que ele vai acontecer em breve. Procure outra moça e seja feliz com ela. Eu estava resoluto. Sempre titubeava um pouco quando conversava assuntos decisivos. Miguel poderia me agredir. Era mau, imprevisível e centralizador de decisões. Com certeza, Laila sofreria muito em sua companhia. Estava andando pela rua, quando ouvi alguém dizer no meu coração. Senta aqui do meu lado, menino. Quero conhecer você. A situação era impensada.
Jamais havia pensado que o coração pudesse falar. Contudo, era uma ordem e me sentei. De repente, tive um sobressalto. Aquela foi a frase que Bisa me disse quando me viu pela primeira vez. Será que a voz era uma lembrança daquele momento ou será que Bisa usava um alto-falante dentro de mim para conversar comigo? Eu acreditava que as pessoas não morriam, só não sabia se podiam comunicar-se conosco, depois de terem ido para o além. Menino, muitas coisas vai ter que aprender. Ser marido da menina Laila requer atenção e cuidado e, olha, sabedoria também, viu? De novo o coração falou. A voz era da Bisa, eu a reconheceria em qualquer tempo. Por que está falando isto comigo? Arrisquei uma pergunta para ver se vinha a resposta. Para preparar você, menino. Laila traz situações urgentes para acertar. Por enquanto, adeus. Laila traz situações urgentes para acertar. Que situações eram aquelas e no que precisava me preparar? A partir daquele dia, outro César começou a ser construído por mim. As palavras que ouvi, e supus ser de Bisa, repetiam em minha cabeça. César, você aceita Laila Pontes como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Sim. Laila, você aceita César Vieiras como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Sim. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu Tertuliano tocou no órgão Ave Maria, de Schubert, que tanto conforta corações. Claro que muitas lágrimas de saudades, esperas, despedidas e tristezas rolaram nas faces de quase toda a cidade, cujos moradores entulharam a igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Laila estava belíssima em seu vestido de noiva. Contudo, ela me olhava muito acima daquelas formalidades. Houve uma hora em que pegou minhas mãos e, quebrando o cerimonial, disse-me sussurrando: Ah, meu querido, quanto tive que esperar por este momento. Mas, não foi tanto assim. Só um tempo que me conheceu e é pouco, respondi. Ela sorriu e olhou para os séculos passados e me disse: Não é tão pouco assim. O padre pigarreou, certamente para chamar nossa atenção. Não era hora de confidências entre marido e mulher. O ato seguinte sim, era o tempo. Mas, as noivas necessitam falar. Naquela época era-se noivo uma única vez, com raras exceções, duas. Laila e eu voltamos nossas atenções para o padre. Minha noiva levava para si um homem cheio de impurezas, que aceitou jurando amar e conduzir pela vida. Nossos convidados nos olhavam com interesse. Sempre se tem interesses nas cerimônias de casamento. Muitos gostariam de estar em nosso lugar, outros nem tanto, e muitos recordavam momentos semelhantes já vividos. O dia do casamento fica marcado para sempre em nossas vidas. Miguel refugiou-se numa casa que possuía nos arredores da cidade. Dizem que bebia e blasfemava e que chegou a arrear o cavalo para ir até a igreja e fazer um escândalo desnecessário. Com certeza seria barrado na porta pelos nossos amigos. Miguel preferiu ficar em casa fazendo contas da sua fortuna em expansão. Fim da cerimônia, fomos para a casa dos meus sogros. Serviram-se o bolo e doces. A meninada adorava casamentos para tê-los em profusão e de graça. Laila estava muito feliz. Muito lutara pela oportunidade de me ter a seu lado, e com isto, muito me encantou. Estávamos iniciando uma vida a dois. Meus cheiros continuaram sob a tutela de Bisa, que os prendeu muito bem em algum esconderijo secreto. As orquídeas de Mafalda enfeitaram a mesa do bolo e nossos pais se rejubilavam. Era a primeira vez que viam filhos casarem-se diante de toda a pompa constituída.
Abraços, confraternizações e depois as despedidas. Um carro nos levou até a capital. Chegamos pelas 9 da noite. A reserva havia sido feita num hotel de 5 estrelas. Era confortável, luxuoso e nos abrigou com sobriedade. Tive receio que minhas impurezas estragassem aquela noite mágica que os jovens daquela época esperavam com planos e ansiedades. Layla foi a anfitriã e soube conduzir tudo de tal forma que os acontecimentos se desenvolveram em paz e serenidade. Capítulo 10. Confeitaria Bom Bocado. Chegou o dia 1º de fevereiro. Tomamos posse da nossa propriedade. Agora era trabalhar e viver. Seu Manuel despediu-se de nós e dos empregados. Antes já o havia feito a sua clientela mais fiel, amigos de longa data. Ao entrarmos na casa, Layla pediu ajuda e mudamos alguns móveis de lugar. Nossa caixinha bisa símbolo ficou na penteadeira, de modo que pudéssemos vê-la sempre que penetrássemos nosso quarto de dormir. A casa possuía 3 aposentos, 2 salas, cozinha, banheiro e varanda que dava para o quintal. Ali existiam árvores frutíferas e uma gracinha de horta, que fornecia verduras para a casa e para as massas de confeitos. É bom lembrar que a noiva sempre levava seu enxoval para o casamento. Muitas vezes constituído desde os 10 anos de idade da noiva. Com Layla não foi diferente. Era belo, porém sem os bordados longos e detalhados. Sua função era outra, a culinária. Ali sim o esmero era total. Seu João e Dona Glória foram à capital dias antes do casamento e compraram as peças que faltavam. Era bom viver tudo aquilo. Ganhamos muitos presentes e eles deram um toque pessoal naquela casa cheia de histórias do antigo casal. Aos poucos, imprimiríamos ali as nossas vivências. Os primeiros dias de casados foram de extrema delicadeza. Layla e eu nos esmerávamos para oferecer ao outro o melhor que podíamos. Minha esposa era refinada em todos os seus movimentos. A mesa do almoço era posta com todos os requintes de nobreza. Os jantares servidos em pratos de porcelana e, vez ou outra, castiçais eram postos e acesas as velas. Tudo muito romântico. Layla me recebia como marido e como companheiro e também como alguém importante, vindo de um tempo distante. Em mim, eu trazia a certeza de que não era a primeira vez que estávamos juntos sob um mesmo teto. Aos poucos, foi imprimindo sua maneira de trabalhar na padaria. Começou a demonstrar suas habilidades na cozinha e encantar os fregueses. A padaria começou a ser muito frequentada por pessoas ávidas pelos quitutes, preparados pela nova cozinheira, que muitos desejavam conhecer. As aulas recomeçaram. Eu estudava pela manhã e à tarde trabalhava na confeitaria Bom Bocado, nome que ela deu ao estabelecimento. Um mês depois e muitos já sabiam dos seus dotes na cozinha, e os fregueses se multiplicaram. As vendas aumentaram e com elas os lucros. É preciso saber conviver com os lucros, caso contrário, pomos tudo a perder. À noite, antes de nos recolher, fazíamos o caixa e, no dia seguinte, depositávamos o dinheiro. O controle bancário era rigoroso. Nelinha era empregada de confiança do seu Manuel. Continuou conosco e trabalhava no caixa prestando contas, de forma a nos deixar tranquilos em relação à sua honestidade. Layla estava sempre atenta ao que se passava na área de vendas e de fabricação. Eu ajudava no atendimento aos fregueses. Havia o pão das 4. Concorrido sempre acompanhado de meio quilo deste biscoito, 250 gramas daquele, 2 fatias daquele doce, etc. Nelinha saia às 5 e então eu assumia o caixa. Como é bom trabalhar. 2 meses se passaram sem que ao menos nos dessemos conta. Numa tarde, recebemos a visita de Mafalda. Havia ido à cidade encomendar balcões e suportes de flores para sua floricultura.
Nossa amiga, finalmente, resolveu montar sua loja. Foi uma alegria só. Claro que não a deixamos voltar naquele dia e nem no seguinte. Conversamos muito, fomos ao cinema e nos deliciamos da nossa convivência sadia. Mafalda adorou nos ver fazendo o que fazíamos. Ficou emocionada quando viu a Bisa símbolo bem posta às nossas vistas. Você e a Bisa são responsáveis por tudo isto, Mafalda, falei-lhe como que renovando os agradecimentos. Sabe-se lá de onde surgem os fatos, as decisões? Perguntou-me com ares de filósofa. E por falar em filosofias, houve um momento em que Laila e Mafalda conversaram longamente num dos quartos da casa. Conversa particular. Conversa para me deixar com a pulga atrás da orelha, como se dizia na época. Conversa de mulheres, meu querido. Homens não participam, disse-me Laila com carinho no rosto. E no outro dia, nossa amiga retornou para o interior e continuamos nossas lutas naquela nova vida. Assim acontece. Renascemos para crescer, crescemos para fortalecer e fortalecemos para os embates que a encarnação nos propõe. Grande parte dos que habitam a Terra não está livre de compromissos ligados ao passado. Costumam as primeiras fases da vida ser apenas um preâmbulo do que vai acontecer. Assim, somos crianças e adolescentes, enquanto isso, certa capa de santidade nos envolve para que os mais velhos nos protejam e se alimentem das nossas purezas do início. Chega, porém, um dia em que precisamos dizer a que viemos, porque renascemos. A vida prepara o cenário para que nós, os atores, possamos dar seguimento ao enredo do drama, iniciado há milênios, noutras expressões e circunstâncias. As coisas fluíam com naturalidade. Em 5 meses já tínhamos a situação financeira em plena ascensão. Contratamos Dona Naná, que passou a dirigir nossa residência. Laila não poderia realizar tantas tarefas juntas e a confeitaria Bom Bocado vivia em função da sua presença e das suas constantes apurações dos gostos e diversificação dos produtos. Fazia minha faculdade de Direito. Os estudos sempre tomavam meu tempo e minha esposa entendia e me liberava para os livros. Sempre que podia, estava lá dando a ajuda necessária. Nossa padaria começou a fornecer produtos para outras padarias e tivemos que registrar nossa marca para evitarmos assaltos das infelizes pessoas que copiam e se apropriam das ideias alheias. Tudo era muito bom. Tudo exigia muito cuidado e atenção. Quanto a mim, estava indo bem. Os cheiros desapareceram e Laila me tinha como o fundamento principal da sua vida. Olhava-me como mãe e esposa e me dizia sempre que a única preocupação era de querer me dar um filho. Acontecendo uma gravidez, certamente teria que se afastar da intensidade do seu trabalho. A hora exigia muito sua presença e atividades. Lembro-me perfeitamente, era dia 10 de agosto daquele ano em que cursava o 2º da faculdade, ou mais precisamente, o 3º período. A aula era de Direito Penal. Gostava do professor que a ministrava. Dr. Gustavo Melo era juiz aposentado. Suas experiências contribuíam para que suas aulas saíssem do papel e fossem para os tribunais onde se resolvem as questões. Sempre às terças-feiras, nas 3 primeiras horas ali estávamos ávidos por seus conhecimentos. Naquele dia em especial, havia recebido 2 beijos de Laila quando saí de casa. O último ela deu quando já estava na rua, a caminho da escola. Veio correndo e me abraçou. Querido, tenha um bom dia, uma boa aula, bons aprendizados. Estarei aqui conservando nosso ninho para que ele seja sempre aquecido pelo amor. Dito isto, beijou-me apaixonadamente. Naquela época não se fazia isto nas ruas e, Laila, de novo e por mim, quebrou o protocolo. Do outro lado, iam passando 2 senhoras, que nos olharam e nos acenaram carinhosamente. Elas não nos condenaram, assim, foi-nos permitido ser feliz mais uma vez.
Dr. Gustavo Mélio estava especialmente inspirado naquela manhã. Havia nascido seu primeiro bisneto. Lembrei-me de Ubisa, de Mafalda e das orquídeas. Lembrei-me também de Otávio. Será que o menino havia crescido? Mês passado havíamos recebido uma carta de Mafalda, e estava feliz com sua floricultura, porém não nos falou nada sobre o que levava na intimidade do seu coração de mulher. Recebemos também a visita de Anete e Jussara. Minhas irmãs vieram à capital para conhecer nossa padaria e visitar-nos. Incrível, Jussara transformara-se completamente. Era mãe e esposa e ajudava seu marido no fabrico de cestas e outros produtos de Vime, muito procurados pelos turistas que iam à nossa cidade. Ali, importante fato histórico atraía muitos pesquisadores e turistas. Isto movimentava em parte a economia da cidade. Marcos e Thales resolveram voltar a estudar, o que alegrou imensamente meus pais. Papai, cada vez mais intenso em suas conquistas amorosas, deixava minha mãe entristecida. Ela buscava nos afazeres domésticos a compensação das suas dores íntimas de mulher. Seu João e Dona Glória aguardavam ansiosos pelas notícias do neto. Na vida, cada qual cumpre sua função nos tempos que pertencem a cada um. Antes do Império Romano, quando a justiça era apenas a da espada, a lei era escrita e cumprida pelos líderes da comunidade. Muitas eram terríveis, outras amenas. Penalizar alguém por seus atos requer bom senso. Acima de tudo, é preciso estabelecer relações entre o infrator e o infringido. Vezes sem conta, o assassinato é a ação defensiva daquele que foi severamente agredido. Cabe ao juiz a análise intensa de cada caso. Ele é o árbitro. Ele conduzirá o tribunal, ele colocará a lei como o fiel da balança. Não se pode penalizar simplesmente. Há o réu primário que se tornou réu pela emoção em efervescência, tais como um marido traído, uma filha desonrada, um roubo, uma noiva que desistiu do matrimônio e tantos outros passionalismos que enchem páginas e páginas de cada processo. Está gostando de história? Então deixe o seu gostei, e compartilhe, por favor. Ajude o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. Pascoal e Mali. Enquanto o professor falava, fui viajando com ele em suas palavras. Sem perceber, me senti atraído para outro local que não aquele. Vi um cavaleiro aguerrido de escudo e espada na mão. Levava em seu peito uma certeza. Tenho que matá-lo. Tenho que tirar sua vida. Ele não vai viver. No mundo, não tem lugar para nós dois. As cenas iam se completando. Uma estrada empoeirada, um jovem a cavalo, vegetações e um corcel a pleno galope. Era como um filme que passasse em mim. Depois, o cavaleiro chegou a uma aldeia. Crianças correram assustadas, mães gritavam, velhos se acomodavam como podiam em esconderijos improvisados. Desceu do cavalo e gritou bem alto. Tanis, apareça para morrer, seu desgraçado. O silêncio era absoluto. Uma jovem surgiu à porta de uma cabana e disse: